Olá, querido amigo da TV Novo Tempo e da internet que acompanha o programa Revivados por Sua Palavra. Mais uma vez nos encontramos para conversar sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos para Jeremias 47. Bem, eu gostaria de lembrar você de que você tem a oportunidade de promover, divulgar a Bíblia através da internet. Você pode usar a hashtag RPSP e divulgar no Twitter, no Facebook, na sua rede social preferida. Por falar em rede social, siga a gente, PR Evandro Fávero, no Instagram, no Facebook ou no Twitter, e ali a gente sempre coloca alguma mensagem relativa à Palavra de Deus. Eu quero também lembrar você de que você pode visitar o site novotempo.com, onde você tem ali todas as mensagens, programas da TV Novo Tempo. Você pode solicitar um estudo da Bíblia e a Novo Tempo vai enviar para você gratuitamente, ok? Você também pode acessar não só a TV, como também a Rádio Novo Tempo ao vivo ali por esse site. Eu quero lembrá-lo também que você pode solicitar ou baixar materiais e ler materiais no site esperança.com.br. Ali há muita alternativa diferente de materiais que você pode pesquisar. Bem, vamos orar antes de lermos esse capítulo, de conversarmos sobre ele? Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de Te amar e de Te buscar através da Bíblia e da oração. Dá-nos sabedoria mais uma vez, em Teu nome oramos. Amém. Então vamos a Jeremias 47. O capítulo aqui fala da destruição dos filisteus. O capítulo também é uma profecia contra originalmente contra os filisteus, que viviam na ilha de Caftor, né? Também provavelmente conhecido como a ilha de Creta. Alguns deles se mudaram para a costa da Palestina, no mar Mediterrâneo. Na época de Abraão, de Isaac, os filisteus eram poucos em número e chegaram a conhecer o poder de Deus através de Abraão, o profeta de Deus. Então esse é um capítulo curto, o capítulo 47, ele tem apenas 7 versículos. E a profecia aqui é contra os filisteus. Então nós vamos ler alguns versos, vamos ler o verso 1 e 2 agora, e aí vamos lendo a mensagem do Senhor para eles, mas que serve também para nós, né? Deus sempre tem mensagens para o seu povo em todas as eras na sua palavra. Aqui diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Olha, só no verso 1 aqui eu já fico tocado por saber que Deus se importa com seus filhos e Ele dá uma palavra de orientação, às vezes de juízo, às vezes de conselhos para o seu povo, para que o seu povo tome decisões certas. O verso 2 diz, assim diz o Senhor. Muita gente vive com assim diz a imprensa, ou assim diz um amigo, ou assim diz a tradição dos pais. Mas nós somos desafiados ao ler Jeremias, ao ler a Bíblia e agora mais uma vez, a viver de acordo com o assim diz o Senhor. Deus tem planos para nós e Ele o revela na Bíblia Sagrada. Então continua dizendo o texto, eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão. Então a metáfora de águas que se levantam, ela está presente, não só aqui em Jeremias, mas também em Isaías, no capítulo 8, verso 7, 8, em Isaías 28, e elas fazem referência ao exército assírio. Aqui, o inimigo é a Babilônia. Você pode ver logo no início de Jeremias capítulo 1, por exemplo, menciona isso, Jeremias 4, Jeremias 6, Jeremias 25, faz essa inferência aí sobre o inimigo babilônico. A torrente transbordante e destruidora do Nilo, do rio, não do rio Nilo, mas do rio Eufrates, e aqui é mais típico do rio Eufrates, né, do norte, do que das enchentes do Nilo.
elas traziam nutrientes benéficos para o vale fértil. E por isso ele é usado aqui como uma ilustração. Depois temos o verso 3 e 4. O verso 3 e 4, por exemplo, diz o seguinte: ao ruído estrepitoso, ou seja, forte, das unhas de seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por se afrouxarem as suas mãos. Verso 4. Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e Sidão todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftor, da terra do mar. É uma linguagem que às vezes pode parecer um pouquinho árida, mas ela aqui fala da fraqueza das mãos e descreve o terror sentido pelos pais ao abandonarem os seus filhos durante a fuga. Porque lembre-se que está falando de uma profecia contra os filisteus. Então, no verso 5, por exemplo, sobreveio calvície a Gaza, Asquelão será reduzida a silêncio, com o resto do seu vale, até quando vós as retalhareis? Então, aqui filisteus e fenícios são associados por meio de sua origem entre os povos do mar, que vieram de longe das ilhas dos mares Mediterrâneo e Egeu até as planícies da Palestina. Caftor é identificada aqui com Creta, e Tiro e Sidom eram os maiores portos fenícios. Gaza e Asquelon foram as últimas fortalezas a sucumbir, juntamente com Asdod, que não é mencionada no capítulo. Aqui fala de calvície, né? Nós lemos no verso 5. Raspar a cabeça e autoflagelar-se eram costumes realizados para lamentar os mortos e eram proibidos em Israel. Depois temos o verso 7. O verso 7 diz assim: como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? E ele continua fazendo uma pergunta, diz assim, uma afirmação, aliás: contra Asquelon e contra as bordas do mar é para onde ele se dirige. Então, a ilustração da espada do Senhor é utilizada para descrever o julgamento divino. Há vários capítulos da Bíblia que falam sobre Jeremias 12, Jeremias 46, por exemplo. Agora, depois que os israelitas saíram do Egito e se estabeleceram na terra de Canaã, os filisteus tinham crescido muito. Muitos dos vários povos do mar também haviam se mudado para a costa oriental do mar Mediterrâneo. Alguns deles invadiram a Ásia Menor, destruíram o Império Hitita. E outro grande grupo desses povos do mar tentou invadir o Egito. Ou seja, uma vez que a defesa egípcia era muito forte nessa época, e eles desistiram e se juntaram aos filisteus, que já estavam estabelecidos na Palestina, poderia se perguntar o seguinte: qual era a esperança? No momento do estabelecimento dos israelitas na terra de Canaã, os filisteus já tinham estabelecido 5 cidades-estados de acordo com o modo grego de formar cidades. Essas 5 cidades tinham seus próprios governantes. E quando a Arca de Deus foi capturada pelos filisteus, você lembra, a Bíblia menciona, houve em Samuel, 1 Samuel 5 e 6, houve vários acontecimentos milagrosos entre eles, né? Deus lhes deu provas suficientes para que crescem nele quando guiou as 2 vacas que puxavam o carro com a arca para percorrer o caminho até a cidade de Bet-Semes. No entanto, não há registro na Bíblia de que os filisteus tenham se arrependido, não há registro na Bíblia que eles tenham crido no Deus verdadeiro, não há registro na Bíblia de que eles tenham mudado de atitude. Pelo contrário. Após essa profecia, o exército babilônico invadiu o território dos filisteus, veio do norte, né? E aí invadiu o exército filisteu, o povo filisteu, tornando parte do Império Babilônico. Bem, os filisteus tiveram sua chance. Eles viram o Deus verdadeiro, viram milagres do Deus verdadeiro, eles ouviram falar do Deus verdadeiro, eles provaram do Deus verdadeiro, mas não aceitaram o Deus verdadeiro. E isso, ao ler essa profecia, falou muito ao meu coração, porque muitos seguem a mesminha atitude hoje. Deus fala com o seu povo, Deus manda mensagens, manda mensageiros, faz apelos, mas muitos hoje conhecem,
sabem o caminho que devem seguir, já estudaram a Bíblia, mas não tomam a decisão ao lado de Cristo. E talvez você esteja nesse caminho. Já fez um estudo bíblico, sabe o que deve guardar, sabe o que deve praticar, mas não pratica. Deus está falando com você. Há uma bênção para aqueles que são fiéis e que praticam o que Deus espera que pratiquemos, mas também há uma maldição ou há resultados funestos da nossa própria escolha errada. Deus está chamando você. Em nossa sociedade hoje, também vemos pessoas que, à semelhança dos filisteus, recebem muitas oportunidades para acreditar em Deus, mas mesmo assim recusam-se a acreditar, recusam a aceitar as evidências. É difícil para nós conhecermos as razões dessas descrenças. Porém, se aproveitarmos as oportunidades, se aceitarmos as oportunidades que Deus nos dá, que o Senhor nos concede nesses últimos tempos, então nós vamos ser abençoados. Quando demonstramos verdadeiro interesse por eles, pelo conhecimento da palavra de Deus, quando testemunhamos de nossa fé e de tudo que o Senhor tem feito por nós, nós somos abençoados, nós crescemos na fé e nós somos então cheios, Deus nos dá bênçãos sem medidas, porque decidimos estar do seu lado. Bom, fica aqui então o convite para você. Fica aqui o convite para você aceitar o Senhor, para você seguir o Senhor e para você decidir andar nos caminhos do Senhor. Vamos fazer isso? Gostaria de orar por você então. Vamos orar juntos. Querido Pai, bondoso Deus, nós não queremos saber o que é certo e não praticar o que é certo como os filisteus, mas nós queremos andar nos caminhos verdadeiros do Senhor, obedecer, seguir e praticar os seus ensinos. Cuida de nós, dirige a nossa vida, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, a cada dia de buscar o Senhor, porque assim seremos reavivados por sua palavra. Um grande abraço. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, a você e a sua família. E nós vemos na sequência, continuando o estudo de Jeremias. Até mais!